Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando então mais uma aula da nossa disciplina que a gente está focando então na parte do banco, né? A disciplina aí das tecnologias aplicadas ao banco de dados, tá? Vamos lá para o quadro. Então, nessa aula, a gente vai já mostrar um pouquinho do projeto funcionando para você, o e-commerce em si, perfeito? Bom, na aula passada eu mostrei aí a parte, né, da estrutura do banco, né? Falei ali como é que foi a concepção, então, as ideias que eu tive ali quando a gente estava criando o banco de dados, né? Quando eu estava criando o banco de dados. E nessa aula, então, a gente já vai partir do banco de dados já colocado aqui, já funcionando e startado, e agora o e-commerce já então interagindo, né, com esse banco e, enfim, fazendo aqui as funcionalidades do sistema. Bom, as tecnologias abordadas, tá, nesta aula, nesta disciplina, né, são sempre essas aqui, tá? Então você vai ver que esse vai ser um slide recorrente em todas as aulas, a exemplo da aula anterior, tá? Só para deixar registrado. Então nós estamos trabalhando, tá, com HTML5, estamos trabalhando com CSS, tá? O JavaScript, esse JavaScript aqui eu vou mostrar, por exemplo, ele vai estar ali naquela funcionalidade de se eu vou querer comprar um produto com uma quantidade que eu não tenho disponível no estoque. Então a gente vai usar, né, eu estou utilizando na verdade um JavaScript para controlar isso daí. Beleza? Depois eu vou mostrar o trecho de código de onde faz essa configuração. PHP, que é a linguagem de programação, então, e o banco de dados, né, focado aí então no MySQL, focado no nosso banco de dados. Perfeito? O nosso sistema aparecendo aí, tá? Basicamente ele terá duas telas. Essa é a primeira tela, onde nós vamos colocar aí, ele vai, na verdade o que ele faz aqui? Ele faz um select de todos os produtos que estão cadastrados na tabela de produto, no banco de dados, e vai jogando na tela aí, perfeito? Então você tem ali alguns dados do produto, né? O nome, a descrição, a categoria, a marca e o estoque disponível, tá aparecendo ali, ó, por exemplo, o Nescau, eu tenho 10 unidades em estoque. Significa que o meu cliente, ele pode fazer um pedido de até 10 no máximo. Se ele tentar pedir 11, eu tenho que bloquear esse pedido, essa venda. Meu site não pode vender, meu cliente não pode comprar, tá? Se ele colocar até 10 lá, beleza, eu libero para ele. O outro produto apresentado ali é a mesma coisa, tá? Então, só para a gente mostrar. E aí, a outra tela é o carrinho de compra. Então, nesse carrinho de compra, ó, eu já tenho dois produtos colocados dentro do meu carrinho. Então, eu tenho ali o Nescau, o valor ele não aparece aí ainda, o valor aparece nessa tela aqui. Aliás, não, o valor ele só vai aparecer quando ele finalizar o pedido. Beleza? Então aí já tem uma coisa que a gente teria que acertar, né? O valor ele teria que aparecer. Eu não me lembro se eu já mudei, se eu já fiz isso daí, né? Quando a gente for olhar o site aqui, se ele já está aparecendo ou não. E aí você tem aquele botão aqui embaixo que é o finalizar o pedido, tá? Então esse botão aqui vai rodar uma rotina dentro do sistema que vai fazer o cálculo, né, de todos os produtos que que estão nessa compra. Ele vai dar baixo no estoque e vai lançar esse pedido de compra nas tabelas de pedido e item do pedido. Então ele vai popular duas tabelas. Ok? Bom, então não é um exemplo tão simples assim, tá? Porque o que a gente costuma ver aí, né, em qualquer curso que você faz, geralmente o professor ou o instrutor ele vai trabalhar com uma tabela apenas. Nesse modelo aqui, a gente já está trabalhando com 7 tabelas relacionadas. E quando ele vai fazer essa transação, ele está então lançando dados em duas tabelas. E sempre aquele conceito de cabeçalho e item, né? Então eu tenho que lançar um registro na tabela de cabeçalho e quantos itens tiverem dentro do produto na tabela de item do pedido. E nessa transação, ele está trabalhando com as tabelas de cliente, de fornecedor, de marca, categoria, de produto, de pedido e de item do pedido. Então, ele está trabalhando com as 7 tabelas dentro dessa tela aí. É bem legal, ok? Vamos lá para o site novamente, para o slide, tá? E aí, vamos à prática, tá ok?
Bom, então aí você já está vendo outra vez a tela do Note, a gente vai falar um pouquinho então dessa parte aí do funcionamento do sistema, tá? Focando sempre, como eu disse, né, no banco de dados. Então, já que a gente está com essa interface aqui do PHP MyAdmin disponível, vamos dar uma olhadinha aqui nas funcionalidades desta ferramenta, tá? Então, isso aqui é bem legal porque não precisa de instalação, né? Já está aqui junto, só você abrir uma outra aba, colocar como eu expliquei ali, né? Você colocou ali o host e escreve, né? PHP MyAdmin, já vai abrir aqui, né? Tranquilo, ó. Tem algumas outras bases de dados, ó, que eu tenho aqui também, tá vendo? Ó, teste, SCA, tá? Ó, perfeito? E aí nós temos aqui também a base de dados Macedo. Então vamos dar uma olhadinha na estrutura aqui, por exemplo, de como está o cadastro de cliente. Vamos ver se eu não coloquei mais nenhum cliente aqui nesse banco aqui, ó. Olha só, nesse banco aqui, eu já coloquei mais um. Você lembra que quando eu mostrei o arquivo para você, o arquivo texto, tinha só um cliente, né? Isso aqui, ó, eu já cadastrei um outro cliente aqui. Tá vendo? Tá? Então tá cadastrado, tem cadastrado aqui 2 clientes. O cliente, de acordo com o nosso modelo lá, é uma tabela que não que não tem dependência, tá? Ela é uma tabela independente. O que quer dizer isso daí? Significa que se eu quiser pagar esse cliente aqui, o 2, né? Se ele não tiver pedido de compra para ele, eu vou conseguir apagar. Só clicar aqui, né? Ele vai executar um comando em SQL para deletar esse cliente. Eu consigo apagar também. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa parte de SQL. Ó. Se eu clicar aqui nessa aba, ele já mostra aqui, ele já me dá aqui, né, um comando padrão, né, select from client where 1. Se eu clicar, aí eu tenho um botão aqui mais embaixo, do lado direito, executar. Se eu clicar nesse botão aqui, ele já vai me rodar essa instrução, certo? Esse select que a gente construiu. Na verdade, nem a gente construiu, né? Ele já vem pré-selecionado ali. Mas se você quiser alterar aqui, você também pode. Por exemplo, né? Você viu que ele mostrou os dois ali, ó. Vamos lá de novo. Ó, tá mostrando os 2 clientes. O Anderson e o José Carlos. Se eu quiser alterar, eu também posso. Então, eu vou colocar ali where. Aí eu tenho que saber os campos, né? Vamos lá. Cliente, qual é o campo que eu vou indicar aqui, ó? Columns. Tá por ordem alfabética. Eu vou lá no ID CLI, tá vendo? Ó? ID CLI. Tudo junto. Então, eu vou colocar aqui where id cli igual a 1. Tá? Vamos ver se ele vai rodar dessa forma aí. Vou clicar em executar. Ó, aí ele só me trouxe um registro que é referente ao 1, né? Tá aí, ó, 1. Isso aqui é banco de dados, né, pessoal? Tranquilo. Vamos lá de novo, ó. Where id cli igual a 2. No caso agora, ele vai mostrar só o José Carlos, tá? E isso aí funciona para todas as tabelas. Vamos dar uma olhadinha aqui então na estrutura da tabela de pedido. Olha só, pedido, tá aqui, ó. Colunas, tá vendo? São esses os campos que nós temos aí criados na tabela de pedido. Então eu tenho o campo chave, tá? Que é o ID do pedido. Vamos dar uma olhadinha aqui nos índices, ó. Ó, chave primária aqui, então, é o ID do pedido e o ID do fornecedor. O ID for, beleza? E eu tenho os demais campos, tá? A data, ou seja, a data que o pedido foi feito, o código do cliente, o código do fornecedor, tá? E o status aqui. Esse status, vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui. Acho que é entregue, é o ED entregue, ó, tá vendo? Ó, ou então o ED emitido, né? Vamos pensar em emitido, porque ele está colocando isso aqui logo que você faz o pedido ainda não foi entregue. Então, vamos colocar, por exemplo, o E de entrega. E vamos colocar o R, né, de pedido entregue, simbolizando então que ele foi recebido, ok? Então, você fez o pedido, ele vai lançar aqui no status E. Quando o cliente receber, essa parte ela não está implementada, tá? Quando o cliente tiver recebido, aí a gente faz uma alteração desse status aqui para um flag, né, R, ok? E aí representaria então o recebido. Analisando mais um pouquinho aqui na tabela de pedido, a gente observa que os números, né, o código do pedido, que é a chave primária da minha tabela,
ele faz parte dessa chave, ele está um sequencial aqui, ó, tá vendo? Então, pedido 50, 51, 52, 53. Então, não tem repetido e é só um código, né, do mesmo pedido, porque não tem como você ter dois pedidos com o mesmo código. Perfeito? Agora, na tabela de itens do pedido, aí o cenário muda um pouco, porque daí eu vou ter, para um pedido, eu posso ter vários itens, vários produtos, tá? Então, por que a gente simboliza aí o e-commerce, né? E tem, por exemplo, essa questão do carrinho, né? Você chega no iFood lá, você vai fazer um pedido de um lanche, você vai colocando, se você for comprar mais de um lanche ou mais de um item, ele vai colocando no seu carrinho. Justamente por essa ideia do carrinho de compra. Você indo em um supermercado, você pega o seu carrinho de compra, né? E os produtos estão todos ali disponíveis para você. Você vai passando e vai colocando eles dentro do seu carrinho. E aí a gente tem que também não efetivar a compra aí. A compra é efetivada quando você passa no caixa. Por quê? Porque a funcionalidade do remover o produto do carrinho, remover o item do carrinho, ela tem que funcionar também, tá? Então, às vezes você colocou um produto, se arrependeu, você vai e retira do carrinho. Ele não pode ser cobrado. Então, quando você for criar a parte funcional do teu sistema, você tem que entender desse processo, tá? Então, você tem que ir adicionando isso aí para um repositório, para uma grid, para algum componente que faça esse armazenamento enquanto o cliente, vamos colocar assim, né? Enquanto o cliente está no site, enquanto ele está mantendo o carrinho cheio, e aí quando ele decidir finalizar o carrinho, na verdade, o que o sistema faz? Ele vai lá, ó, o seu carrinho, o que ele tem? Aí é que ele vai começar a colocar isso daí dentro do pedido, e quando finaliza, aí sim ele efetiva a compra, né, e lança daí, né, as parcelas para o cliente pagar, e aí vai lançar também o decremento do estoque no nosso caso aqui. Também não estamos controlando essa parte de pagamento no sistema. Ele é básico, ele é funcional. Sempre focado aqui no pedido de compra, tá? É um pedido de compra. Perfeito? Olha só. Lá no sistema, vamos colocar aqui, ó, ele já está aparecendo aqui, ó, tá vendo? Ó, programação web, ele é um pedido de compra, tá? Então já está aí previamente marcado do que ele se trata. Então, ele não tem, ó, tá vendo que não tem menu, simplesmente está jogando os produtos que estão no banco aqui dentro. Tá? Ele só faz isso, ó. Então, eu tenho 4 produtos lá, certo? Se eu for lá no banco de dados, vir aqui no produto, na tabela de produto, ó. Eu posso clicar aqui no SQL, tá? Vou clicar aqui no executar e ele vai me falar aqui, ó, que eu tenho disponível, tá? Eu tenho disponível 4 produtos, certo? Então, os campos, já que a gente está aqui na tabela de produto, vamos falar um pouquinho dela, vamos dar uma olhada aqui na tabela de produto. Tabela de produtos, vamos abrir aqui do lado esquerdo. Os columns, olha lá. Então, eu tenho aqui descrição do produto, o estoque do produto, esse estoque aqui é um número, seria o número atual de itens daquele produto que eu tenho para vender, tá? O ID da categoria, ou seja, o código da categoria do produto, o código da marca do produto, o código do produto, tá? O nome do produto e o valor, ou seja, o preço dele. Vamos dar uma olhada aqui nas chaves. Olha só, essa tabela característica, tá? Ela tem aqui o ID categoria, o ID marca. Deixa eu ver aqui, eu não estou vendo aqui o produto. Vamos ver que o produto deve estar aqui no primary key. Isso, olha lá, tá? Então eu tenho aqui o código do produto, o código da categoria e o código da marca como chaves dessa tabela. Tá vendo aí, ó? Código do produto, código da categoria e o código da marca. Vamos só olhar aqui, por exemplo, a tabela de marca, que é uma tabela mais simples, ó. Se eu abrir aqui os índices, você vai ver que em primary key eu tenho somente a coluna de marca como chave, tá? Então, quero descobrir quais são os campos chave de uma tabela. Faz isso aqui que você vai conseguir, tá? Então, novamente, ó, na tabela de produto, eu tenho aqui os índices, tá? Então, eu clico aqui no primary key, tá? Na chave primária. E aí, ele vai mostrar aqui para você em detalhe
quais são os campos constituintes da chave primária. O ID do produto, tá? O ID da categoria e o ID da marca. Deixa eu ver se tem mais um, ó. Não tem mais nenhum. Então, são esses 3 campos aí que são chaves primárias da tabela. Isso significa que eu não posso criar nenhum, eu não posso gravar nenhum produto repetido, tá? Da mesma marca e da mesma categoria. Se for de outra marca e de outra categoria, até o código do produto eu posso repetir. Pode ter produtos que estão cadastrados em 2 categorias, depende da regra de negócio que você vai colocar no seu sistema, tá? Você pode permitir isso daí ou não. Então, assim, quando você for trabalhar com banco de dados, criar a estrutura do teu sistema, é claro que existem várias regras. Quando não tem regra, aí o que vale é o que você vai modelar, o que você vai programar, tá? Eu dou um exemplo básico, assim, que é bem fácil a gente entender essa parte. Por exemplo, digamos que eu tenha desenvolvido, que eu estou desenvolvendo, um sistema de controle acadêmico, tá? Que vai controlar, por exemplo, um sistema de um colégio que tem aí desde a educação infantil até o ensino médio e tem também um cursinho pré-vestibular. Então, são cursos que eu ofereço, né, que o meu cliente oferece aí dentro desse colégio, dentro dessa instituição de ensino. Focado, então, na educação básica, né? Educação básica é até o ensino médio, educação superior, né, de graduação para cima. Beleza? Ok. E aí eu falo assim, isso aí são regras de negócio, não está nem certo e nem errado. Depende de como vai funcionar o teu negócio. Eu falo assim, olha só, existe a possibilidade de um aluno estar matriculado em mais do que um curso? Vamos parar para pensar. Existe? Tá, a gente analisou, não existe. Então, eu vou fazer o meu sistema dessa maneira. Então, ele vai, por exemplo, ser matriculado no 5º ano, depois ele vai para o 6º, não tem como ele estar matriculado no 6º e no 8º, ou no 1º e no 2º, beleza. Só que daí eu tenho uma outra regra de negócio que me diz assim, ó, o meu aluno ele pode fazer o 3º ano do ensino médio e um cursinho? Ele pode. Então, existe a possibilidade de um aluno estar matriculado em 2 cursos no meu colégio. Existe? Existe. Então, eu vou modelar o meu sistema para ele trabalhar dessa forma. Então, novamente eu friso, não existe nem errado e nem certo. Depende daquilo que você vai modelar, tá? Bom, essa aula foi isso. Vamos lá para o nosso slide do Vamos à Prática. Depois, na sequência, aí, somente o esquema. Lembrando que a gente está focando em banco de dados. Você viu que a gente está falando bastante do banco de dados nessa disciplina, tá? Bom, vou ficando por aqui. Espero você na próxima aula. Abraço, até mais.